meus amados irmãos e amigos, com paz do Senhor. Com muita alegria, muita gratidão ao Senhor nosso Deus, estou gravando a leitura diária da lição 6 da nossa revista de adultos, editada pela CPAD. Lição que estudaremos no dia 5 de fevereiro de 2023, sobre o seguinte tema: o avivamento no ministério de Pedro. Leitura diária de quinta-feira. Nesse primeiro trimestre do ano 2023, estamos estudando o seguinte tema: aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O comentarista deste primeiro trimestre é o amado pastor Elinaldo Renovato. Nossa leitura diária de quinta-feira está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 1 a 6. O tema para o nosso breve comentário: batismo no Espírito Santo e imposição de mãos. Leamos então. Primeiro versículo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, versículo 2, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Versículo 3, perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Versículo 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Os crentes da igreja primitiva davam muito ênfase ao batismo no Espírito Santo. Quando um pecador se arrepende de seus pecados e recebe Jesus como seu Salvador, imediatamente ele é selado com o Espírito Santo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. O selo do Espírito Santo indica que aquela pessoa é propriedade de Deus. O selo do Espírito Santo é a mesma coisa que batismo com o Espírito Santo. São dois acontecimentos distintos. Repetindo essa frase. O selo do Espírito Santo indica que aquela pessoa é propriedade de Deus. O selo do Espírito Santo não é a mesma coisa que batismo no Espírito Santo. São dois acontecimentos distintos. O crente selado do Espírito Santo não fala línguas estranhas. O crente batizado no Espírito Santo fala línguas estranhas. O que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Os quase 120 crentes reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículos de 1 a 15, receberam todos juntos o batismo com o Espírito Santo. Falavam línguas e conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Filipe, fugindo da perseguição em Jerusalém, desceu a Samaria e lhes pregava a Cristo. Muitos samaritanos creram em Cristo, e os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra, enviaram para lá Pedro e João. Os dois apóstolos, orando
e impondo as mãos sobre os crentes, eles receberam o Espírito Santo. Não está escrito que falaram em línguas, mas está escrito que Simão, o mago, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 18. Que sinal Simão teria visto? Certamente o mesmo sinal que se operou em outras ocasiões. Os crentes falavam línguas estranhas. O apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, chegou em Éfeso e encontrou ali 12 discípulos. E Paulo lhes perguntou: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Disseram a Paulo: nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Paulo lhes perguntou: em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Paulo os batizou nas águas em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Livro dos Atos, capítulo 19, versículos 1 a 7. Está escrito que Pedro e João impuseram as mãos sobre os crentes samaritanos e foram batizados com o Espírito Santo. Por exemplo, Paulo impôs as mãos sobre os discípulos em Éfeso e foram batizados no Espírito Santo. Não está, contudo, escrito que os apóstolos ensinaram os crentes batizados com o Espírito Santo a falarem em línguas estranhas. Quem concede a língua estranha é o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4. Tenhamos cuidado com alguns batizadores atuais que querem ensinar os crentes a falar em línguas estranhas. Isso não passa de um ridículo embuste. Não podemos nos colocar no lugar do Espírito Santo. Podemos sim, devemos orar com nossos irmãos, ajudá-los na oração, mas quem batiza é somente Jesus, e quem concede a língua estranha é o Espírito Santo. O dom do Espírito Santo continua sendo derramado. Busquemos com fervor, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Nós estávamos longe, no tempo e no espaço, mas Deus nosso Senhor nos chamou. Portanto, a promessa também diz respeito a nós. Graças a Deus. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.